E nessa E visão o de homem viver, era muito também na ideia de observar, né? Ele aprendeu observando. Então, ele observa tudo, ele observa a natureza, ele observa as mulheres, ele notava que a mulher começava a criar uma barriga, da barriga dela saía, né, de dentro dela saía uma criança, saía um outro ser um outro humano. ser humano. Ela notou que os animais faziam a mesma coisa, da fêmea nascia um outro ser, assim como eles notavam que a planta caía no sol e ela gerava, né, uma outra árvore. Foi tudo por forma de observação, né? Sim, e foram de alguma forma gerando, então, o seu entendimento de mundo, né? E esse entendimento, eles começaram a achar o seu lugar, então, eu existo, e eu existo neste contexto de mundo, logo eu faço parte, né? E quando observava-se a mulher, né, o homem no início ele não fazia a relação da sexualidade, do ato sexual em si com com a geração, né, com engravidar e tal, com outro ser sair dali, até pelo espaço de tempo que isso acontecia, não era, né, Instantâneo. instantâneo, né, então pelo espaço-tempo eles não faziam relação, eles só percebiam que aquela outra pessoa ali era diferente deles, que sangrava todo mês e não morria, né? De repente, né, ela então começava a gerar, né, criar um ventre, crescer. Carregar uma criança dentro dela, né? E quando nascia, também saía de dentro dela, se alimentava dela. Então, era dela. Logo, Né? era dela. Então, o homem nem entendia que ele fazia parte daquilo. Exato. Por muito tempo ele não entendeu, né? Então, se ela era capaz, né, esse outro ser era capaz de gerar vida, né, sair de dentro de si e ainda alimentar, né, aquele ser para que ele sobrevivesse, logo ele é sagrado. Ele é sagrado, né? E quando ele observa também que exemplo do mundo, né, dos animais, eles veem que isso também acontecia, né? As fêmeas se tornaram então sagradas, né? E aí quando ele observa a Terra, vem então as primeiras ideias de deusas, né? Um grande útero é a Mãe Terra, né? É um grande útero onde uma semente cai lá e aí começa a sair uma vida dali também. E eu posso me alimentar dessa vida, né? Eu posso também sobreviver com a ajuda da Mãe Terra. Logo uma grande mãe que me alimenta, né? Que me nutre. Claro que conforme ele vai observando, né? Ele vai entendendo a participação dele. Ele vai entendendo a participação por observação, né? Ali do macho e a fêmea, né? Dos animais, deles também. Ele vai entendendo isso. E ele vai entendendo, observando também a Mãe Terra. O que precisa ali, né? Precisa do sol, né? Ele começa a perceber que determinadas áreas em que então tinha o sol, tinha água, era mais fértil aquele lugar. Eles começam a se acoplar, então, perto dos rios, onde tem mais frutas, onde as coisas acontecem, começam a gerar mais vida, né? E nessa observação, o homem vai se formando suas crenças, né? E formando essa coisa de agregar e não de separar, né? Ele vai aprender, até porque precisava muito sobreviver. Então, nesse instinto de sobrevivência, não havia essa separação, né? Porque um precisava do outro para sobreviver, né? E assim eles começam a perceber a sagralidade de cada um também. Porque como o homem tinha fisicamente mais forte, ele caçava e ele era talvez mais veloz, então ele ia atrás da caça dos animais e a mulher acabava ficando com os filhos, né? E elas começaram a observar que não só colher, quando elas comiam, largavam a semente, logo em seguida começava a gerar uma vida. E elas começavam a perceber que elas podiam plantar, né? Então elas podiam cultivar o solo também. A gente, quando estuda, né, a nossa história, a gente percebe que as sociedades, elas começam a se organizar ali, né, a partir dos períodos em que as mulheres ficavam mais paradas e os homens então iam
em busca, né, desse alimento. E quando elas estão paradas ali, mais perto dos rios e tal, elas começam a gerar e pensar em formas sempre para sobreviver, para ambos, para todo o clã, todas as tribos ali, né? Não só para si, né? E quando elas vão fazendo isso, começa então um pouco da história da agricultura, né? E como também elas se organizavam, né, para armazenar recursos, né? Elas também foram adquirindo bens, vamos dizer assim, né? Grãos para plantar, se organizar com a terra, né? Logo, elas foram também adquirindo poder social, político ali na comunidade. Se tornando, né, também donas das terras, então, né? Tornando donas das terras. Como a questão da própria liberdade, né? Que depois foi massacrada, né? Pelos invasores e pelas religiões, né? Também tradicionais, vamos dizer assim. A questão da sexualidade, como o homem na sua naturalidade lidava com tudo que era seu, com mais liberdade, né? As mulheres eles não tinham como saber quem era o pai, né? Porque se relacionavam entre si também, né? Eles eram livres, né? Então, livres para se relacionar, seguindo seus instintos, sendo com homem, mulher com mulher, com aquele parceiro, com outro parceiro, ele era só instinto. No seu isso não era errado, feio, não tinha essa conotação, porque isso é patriarcal. Essa ideia feia é patriarcal. Exato. Essa sombra veio depois, assim, né? No primeiro momento tudo era só natural, né? E também foi natural então que os filhos pertencessem, né, à mãe. E o clã fosse então se estruturando e aumentando acima de um poder mais feminino, né? Assim também a gente pode pensar que não só as sociedades, né, foram se moldando pelo feminino, mas também o sagrado, né? Também a própria sacralidade. Tipo, a primeira observação de sagrado foi observando as forças da natureza, né? E observando, né, essa coisa da mãe terra, de germinar, de dar vida, de dar sustento, de dar base, de dar estrutura. Ao mesmo tempo, né, o sol, né, visto com todo o poder, né, logo um deus masculino, né, sociedades, haviam grupos em que até mesmo o que nós chamamos de deus sol, né, era feminino, né, era a deusa solar, né, assim como a deusa lunar, né, mas as primeiras ideias de sagrado foi observando também como que a natureza se reproduzia, né? Como a natureza também tinha um poder que eles não sabiam como lidar, né? Os raios, os cataclismos, as tempestades, né? Tudo muito maior, logo existe algo maior do que o homem pensou, né? E eu preciso me conectar com essa força, né? Para logo eu me sentir grande também. Então nós precisamos conectar com essa força, né? E muito do sagrado começa com as magias simpáticas, assim, né? Observando o que acontecia no mundo animal, né? Eles então começaram a criar rituais para conectar com este Deus, com esses, né? Com essa força fora deles, para alcançar os objetivos de sobrevivência. Então, para caçar, eles podiam se vestir como um animal para sentir e entrar na vibração daquele animal, para poder, então, até pedir permissão para a caça e para ser abençoado para que ele consiga a caça e também para entrar em sintonia com a força, com a força. Animal. O homem primitivo começou a observar, entrou em conexão com essa força, começou os rituais de magia simpática, repetir o ato da leoa, repetir o ato, né, do leão, sei lá, enfim, do mundo animal. Ao entrar em contato com isso, eles se perceberam também fortes. Também, logo, se nós precisamos de caça e nós buscamos essa caça, logo há um deus da caça, né? E se a mãe terra, a natureza, ali do feminino, a mulher gerava vida e isso aumentava a tribo, os animais lá começavam a trazer outros animaizinhos para a sobrevivência deles,
a terra germinando. Logo, existia então a deusa, tinha que ter uma deusa da fertilidade. O que eles precisavam muito naquele período, né? De força para sobreviver, né? E precisavam da fertilidade. Logo, precisavam um do outro, né? Então, este primeiro casamento, ele acontece de forma natural. E ele foi, pelos historiadores, ele foi descoberto, teve uma que a gente chama hoje de deusa Vênus, e ela foi encontrada em diversos países, um muito longe do outro, espalhado principalmente pela Europa, mas em diversos lugares, com a mesma imagem. Então, todas elas, uma mulher grávida, então com seios fartos, barriga grande, destacando também as partes femininas da mulher toda, mostrando que aquela divindade, aquilo era sagrado para eles. Eles eram encontrados nas cavernas, eram encontrados como desenho, eram encontrados como feitos em ossos, em barro, em pedra, e era sempre encontrados em lugares mais altos, então era como se colocados dentro de um altar, então elas eram separadas, assim. É muito interessante que assim, nas grutas ela ficava na parte mais alta, né? Nos desenhos ela estava no lugar mais alto, tanto que nas escavações vai se encontrando como um buraco, uma repartição, e ela tivesse ali diferente. Tá? Mostrando que ela era sagrada, tinha uma divindade feminina que gerava vida. E essa ideia de sagrado foi tornando tudo de alguma forma mais fácil de conviver, né? Porque essa sociedade original, as sociedades originais, elas foram se formando através da união e da parceria, da ajuda mútua, para sobreviver a tempos tão difíceis, né? Eu costumo relacionar muito, e há historiadores também nos trazem isso para pensar, em quando começou a destruir isso tudo. Dá para a gente pensar também no período do metal, né? Com a descoberta, né, do metal e as primeiras formatações de armas, né? As espadas, né? Então, quando o homem percebe que além da força física, né, ele também podia ter poder através de algo que, né, lhe trazia um empoderamento, ele se sentiu muito grande. E ao se sentir muito grande, acessa uma parte da humanidade aí de vencer pela força. Né? E a gente vai relacionar isso então com as invasões. Então, com a invasão, né? Principalmente a invasão dos povos bárbaros, né? Que vem essa coisa do metal, da vencer pela espada e conquistar mais terra, conquistar para conquistar, que não era a ideia original, né? A ideia original era sobrevivência. Mas este período não foi um período fácil, não foi curto, né? Isso nos é contado assim, né? Estima-se que foi no mínimo 1000 anos, mas é mais ou menos 3000 anos de queda, né, desse período da conquista das invasões bárbaras, principalmente. Isso. Onde então eles começam a invadir e trazer pela primeira vez, né, a ideia então de um Deus muito forte, masculino, né, um Deus masculino, e acima também, Deus do trovão, a força dos raios, né, que era um Deus jovem também, um Deus jovem que traz a ideia de que matar o feminino também, porque quando a gente pensa em Thor, que é o principal deus nórdico e né, bárbaro, ele traz a ideia de que ele mata a serpente ou ele mata o dragão. E o dragão e a serpente também são, por muitas vezes, o símbolo feminino. O símbolo feminino, exatamente. E essa história, né, ela é longa, sangrenta, né? A humanidade começa a se separar aí, né? Não foi fácil mesmo, a sociedade tinha muita dificuldade de aceitar, mas também uma coisa mais sanguinária. Tinha muita crença original na ideia de uma deusa, né? A deusa mãe.
E isso, como a Paty falou agora há pouco, né, que foi demonstrado por arqueólogos, a deusa mãe era reverenciada em parques do mundo todo, em lugares diferentes, né, com nomes diferentes, e vem daí o que a gente tem o conceito de a deusa de 10 mil nomes, mas todos os nomes diferentes, referentes à mesma ideia de uma deusa mãe nutridora, né, de uma mãe, a mãe, né, começa a ideia de mãe aí, né, mãe amorosa, mãe nutridora mesmo, né. A gente costuma tentar entender nessa história por que nos foi contado também tão diferente, né? Por que nunca nos disseram, né, que houve um tempo em que Deus era mulher? E quando falam como teve um tempo que foi leve, foi uma coisa que passageira, né? E facilmente, naturalmente foi difundido, foi destruído, né? Como se fosse uma coisa natural essa queda da deusa. E não foi uma coisa natural e não foi uma coisa leve, não, né? Foi fácil. Durou muito tempo. Depois da invasão bárbara, continuou ainda reverenciando a deusa e ainda muito mais escondido, muito mais retraído, mas a deusa se manteve firme até hoje. Até hoje. Né? E para concluir, né, de que a deusa vive, né, de que não foi fácil essa destruição, mesmo que quando assim terminou de culminar com a deusa, com o feminino sagrado, com a Inquisição, né? A Inquisição, então, foram mais de 4 séculos de destruição, a chamada Era das Trevas, e ali toda, né, aquela força e aquela resistência através da maldade, da força do masculino mesmo, o patriarcado vem, então, e aí o estrago é grande. Então as nossas ancestrais, chamadas bruxas, né, quando muitas delas nem tinham essa conotação de bruxaria, mas assim foi colocado tudo aquilo que eles queriam aniquilar, tudo aquilo que eles queriam tomar as terras, tudo aquilo que eles queriam se livrar de uma mulher para trazer outra, e a religião deles não permitia. Então condena, chama de bruxa, faz umas condenações, julgamentos terríveis, que também está no material para vocês olharem, né? Mas assim, ali foi, né, uma grande, né, uma aniquilação, o fim da ideia da deusa. Foi o maior feminicídio da história da humanidade. Foi. E a gente não pode esquecer disso, a gente não pode parar de pensar, de conversar sobre, né? Não ir contra, não estamos contra ninguém, estamos a favor, né, de achar o verdadeiro papel. Qual é o nosso verdadeiro papel? Né? E que Deus e deusa, né, essa comunhão, essa união volte a acontecer, né, e que a gente possa se sentir novamente, então, filhos e filhas, né, bem amados do casal divino, né, porque para tudo na vida a gente precisa dessa união, assim. A gente convida então vocês a ver esse presente aí do Mulheres que se Curam. Nosso e-book está disponível na bio aqui no Instagram, no site, no Facebook. Então, depois a gente volta com outros assuntos, mais também sobre a Inquisição. Então, gratidão por hoje. Gratidão a todos, Deus abençoado seja.